Pronto, pessoal, então bom dia. Vamos aqui para mais um encontro de geometria espacial e vamos dando continuidade aqui ao capítulo 1 e adentrar o capítulo 2. Esses primeiros capítulos que a gente está fazendo são capítulos bem densos, tanto que a gente está indo ligeiramente mais lento neles, porque eles são capítulos, além de serem bem axiomáticos e bem carregados de definição, notação e afins, eles são capítulos muito delicados para resolver os problemas, né? Eles não têm conta. Todos são construção, são determinação, e como eles usam de forma mais forte postulados, axiomas e afins, acaba que a construção deles tem que ser mais delicada para que a gente consiga aparar bem as arestas e fazer um negócio bem feito. Tanto que a aula de hoje a gente tem relativamente poucos tópicos, porque eles são ligeiramente delicados de serem construídos. Então, sem mais delongas, o tópico que a gente vai ver aqui, inicialmente, é o tópico de posição entre retas. Bom, a gente sabe que quando eu estou no plano, né, lá na geometria plana, ou seja, quando eu estou em dimensão 2, quais são as posições relativas que eu tenho entre as retas? As retas elas podem ser paralelas, significa dizer que a interseção entre elas é vazia, eles não têm nenhum ponto em comum. As retas elas podem ser concorrentes, ou seja, a interseção delas dá um único ponto, eu posso chamar esse ponto aqui de P, por exemplo. As retas elas podem ser coincidentes, então, tem uma reta preta e uma reta em azul, fica até difícil de ver a diferença uma da outra, mas a ideia é justamente essa, a reta é igual, R é igual a S. Isso daqui significa dizer que a interseção entre R e S, por um lado é a própria reta R, por outro lado é a própria reta S. Então, você diz que duas retas são coincidentes quando a interseção entre elas, tanto da uma como da outra. Ou seja, todos os pontos de uma também são pontos da outra. Então, essas são as posições relativas que você tem em retas em duas dimensões, né? Nós chamamos de retas no plano. Né? Ou elas são paralelas, sem nenhum ponto de interseção, ou elas são concorrentes com um único ponto de interseção, ou então elas são coincidentes, ou seja, todos os pontos de uma também são pontos da outra. Então, essas são as posições no plano. No espaço, não chega a ser tão diferente, você acaba tendo noções muito próximas, muito parecidas, salvo uma outra particularidade. Essas partes de posição de reta, a gente já viu na aula passada, né, retas paralelas, retas concorrentes, né, retas coincidentes. Falta um tipo de posição relativa, que ela é exclusiva do espaço. Ou seja, quando o cara lá tem dimensão 3, que é o caso das retas reversas. Quem já fez geometria analítica sabe do que eu estou falando, né? Retas reversas são retas que estão em planos diferentes. Então, imagina que você olha para o chão, aí você desenha uma reta. Aí você olha para o teto, desenha uma reta. Essas duas retas, elas não se encontram. A reta que está no chão não encontra uma reta que está no teto. Até porque se assim o fizesse, ou o chão está subindo ou o teto está caindo. Então, nesse caso, eu tenho retas. Então, digamos aqui, eu pego aqui um plano alfa, pego um plano beta paralelo a ele, são paralelos no sentido que eles não têm nenhum ponto de interseção. Você pega aqui o alfa, interseção com beta, eles não têm nada em comum, então a interseção deles é vazia. Aí tu pega aqui, ó, uma reta aqui para chamar de R, vem aqui, pega outra reta em azul, reta S. E se você olhar, da mesma forma que alfa e beta não têm pontos em comum, R e S também não têm pontos em comum. Então, se você observar aqui, quando eu pego a R, interseção com a S, isso também dá vazio. Aí, nesse momento aqui, você cria uma situação delicada. Porque se tu tem R interseção com S e isso dá vazio, se tu não observa a dimensão do espaço, tu pode cair bem aqui, ó. Porque quando a dimensão do espaço é 2,
Se duas retas têm interseção vazia, elas são paralelas. No espaço, elas podem ser paralelas, mas elas também podem ser reversas. Então, na hora de definir o que é uma reta reversa, você tem que deixar bem claro se elas estão ou não estão no mesmo plano. Então, vamos aqui definir isso da forma adequada, agora que a gente tem assim, um mínimo de entendimento. Então, definição. Dadas R e S não coplanares, isso daqui é fundamental, estou dizendo que R e S não estão no mesmo plano. Ou seja, não existe um único espaço que tenha simultaneamente a R e a S. Então, dados R e S não coplanares, ou seja, não estão no mesmo plano. Estas são ditas reversas. Se R interseção com S for vazio. Ou seja, sempre que eu tenho duas retas que não têm interseção, ou seja, que não se cruzam, e essas retas não estão no mesmo plano, como essa minha situação aqui em cima, então elas são ditas reversas. Do contrário, se elas têm interseção vazia e elas são coplanares, aí é o caso do paralelismo. Então, vamos pensar no seguinte, a reversibilidade em geometria seria um equivalente ao paralelismo, só que agora numa situação não coplanar. Então é bom que vocês entendam o seguinte, ó. Tenho um único plano. Nesse único plano, tenho duas retas que não se cruzam. Que situação é essa? Essa aqui é uma situação de paralelismo. Porque existe um único ponto, um único plano, essas duas retas estão nesse plano e não se tocam, não se cruzam. Portanto, essas retas são ditas paralelas. Você está numa situação de paralelismo. Agora, quando tu tem dois planos distintos, paralelos entre si, em cada um desses planos, tu tem uma reta, e essas retas também não se cruzam, aí você tem um caso de retas reversas. Só para deixar claro que o paralelismo é muito parecido com a reversibilidade. Todavia, no paralelismo, existe um único plano que contém as duas retas, e no caso das retas reversas, cada uma está num plano distinto. Ok? Ficou clara aí a diferença no espaço para uma situação de paralelismo, que é obtida por um único plano, e uma de reversibilidade, no qual as retas estão contidas em planos distintos? Ficou clara aí a diferença de uma para outra? Sim. Tranquilo. Agora a gente vai começar a construir coisas estranhas aqui. Eu vou definir um objeto que ele é muito engraçado e ele dá contra-exemplos bem contundentes as coisas erradas que a gente aprende e ainda tende a ensinar errado. Então vamos definir aqui o que a gente chama de quadrilátero reverso. Então, o que eu tenho como quadrilátero reverso? Então, quadrilátero reverso, um quadrilátero ele é chamado de reverso se quadrilátero reverso é um quadrilátero. Pessoal, eu acabei de escrever quadrilátero até o final dessa linha. Todo mundo consegue enxergar até o final da linha a palavra quadrilátero? Para eu saber até onde eu posso escrever sem dificultar a visão de vocês? Sim, professor. Não dá para enxergar. Dá para enxergar? Aqui ficou quadrilátero, reverso é um. Ah, tu consegue ver até um, né? Isso. Pronto. Então é um quadrilátero tal que nem todos os vértices estão no mesmo plano.
Pronto. Isso daqui é a definição de um quadrilátero reverso. Parece ser estranho, mas é a coisa mais simples do mundo de você saber o que é um quadrilátero reverso. Basta que você olhe para o chão e para a parede. Olha para o chão, marca 2 pontos. Olha para a parede, marca outros 2 pontos. Aí junta esses pontos, formando um retângulo, um paralelogramo, qualquer coisa do tipo, qualquer figurazinha com 4 lados. Se vocês forem ver, esse desenho que você fez nem está todo desenhado no chão, nem está todo desenhado na parede. Ele está desenhado no semiplano formado entre o chão e a parede. Então você imagina o seguinte, você tem aqui o chão, aí você imagina aqui a sua parede. Isso daqui seria a linha imaginária, né, que junta o chão com a parede. Aí você pega 2 pontos aqui, ó, no chão, digamos A e B. Agora você pega outros 2 pontos na parede, o C e o D. E agora une, formando um quadrilátero. Pronto. Esse desenho aqui em vermelho é o que nós chamamos de quadrilátero reverso. Uma parte dos pontos dele está em um plano, uma parte dos pontos dele está em outro. Então é como se eu tivesse aqui um plano alfa, que fosse o plano do chão. Aqui é um plano beta, que é o plano da parede. Então tu tem 2 pontos marcados no chão, 2 pontos marcados na parede. Você acha que é estranho pensar num quadrilátero reverso? Mas imagine que a sua casa é duplex e você tem a escada. A escada é o clássico quadrilátero reverso da vida real, porque você tem a base da escada no chão e o final da escada no outro andar. Ou seja, você se deslocou do plano do chão para o plano do próximo andar. Tu tem 2 pontos que travam uma escada embaixo, 2 pontos que finalizam lá em cima. Você tem um quadrilátero reverso. Okay? Então não é algo tão absurdo, ele é bem mais comum do que a gente imagina. Uma escada é um quadrilátero reverso. Okay? Porque tem 2 pontos sobre uma superfície e 2 pontos sobre outra. Ele não está perfeitamente contido. Até porque uma escada perfeitamente contida em um único plano, ela nem sobe nem desce, porque todo o plano é achatado, então ele só tem 2 dimensões, não pode ele projetar para cima. Ok? Então isso é um quadrilátero reverso. Então, em resumo, o que a gente tem sobre as posições das retas? Em suma, o que você tem é o seguinte. Se tu tem 2 retas, se tiver um pouquinho desfocado, foca já, viu, pessoal? É porque ontem aqui no Venâncio choveu, relampeou bastante, está tendo uma intercorrência de internet muito intensa. Então, se tu tem 2 retas, R e S, no espaço, né? RS pertencente ao E3. Pessoal, sempre que eu escrever E3, eu estou falando do espaço de 3 dimensões, tá ok? O E é de espaço euclidiano e 3 aqui é a dimensão. Não é o R3, lá da geometria analítica, do cálculo, nada do tipo. É o E3, ok? Só são pontos de coordenadas inteiras. Então, quando tu tem 2 retas, o que pode acontecer? Se o R, interseção com S, der um ponto, ou seja, se as 2 retas se cruzam, elas são chamadas de concorrentes. Isso tanto faz a dimensão. A concorrência, ela é um invariante dimensional. Eu não vou escrever isso não, mas vocês estão escrevendo agora, que eu sei. Então, R interseção com S, se isso dá um ponto, então você diz que as retas são concorrentes. Então, a concorrência é um invariante dimensional. Se 2 objetos se cruzam, independente de que dimensão eles estejam, eles são ditos concorrentes. Ou seja, a concorrência é independente da dimensão do espaço. Aí o que acontece quando os 2 objetos, no caso, as 2 retas, não se cruzam? Aí aqui você tem que perguntar qual é a dimensão do espaço. Se a dimensão for 2, então isso daqui é um caso de paralelismo. Se a dimensão for 3, provável que seja um caso de
reversibilidade. Então, se dois objetos não se cruzam, ou seja, se R interseção com S dá o conjunto vazio, então elas serão ditas paralelas se existe um plano alfa, tal que a R está contida no alfa e a S está contida no alfa. Ou seja, se o alfa possui ao mesmo tempo todos os pontos da reta R, assim como todos os pontos da reta S. Então, R e S são, aqui traduzindo, coplanares, ou seja, elas estão situadas no mesmo plano. Tranquilo? Se porventura isso não ocorrer, então elas são ditas reversas. Reversas em que sentido? Elas são ditas reversas se não existe um plano alfa, tal que R está contido em alfa e S está contido em alfa. Ou seja, ou a R está em outro lugar que não seja no alfa, ou a S está em outro lugar que não seja o alfa. Então, se não existe um plano que tenha as duas ao mesmo tempo, significa que uma delas está em outro plano. Todo mundo concorda com isso que eu acabei de falar? Se não existe um único plano que possua as duas, significa que pelo menos uma delas está em um plano diferente. Todo mundo concorda com isso que eu acabei de falar? Agora, isso daqui é um resultado que por mais que ele seja intuitivo, você teria que provar. Imagine que tu tem um plano e tem uma reta. Aí tu tem uma reta que não está no seu plano. Prove que essa reta que não está no seu plano está em outro plano que é paralelo ao seu. Esse é um exercício bom. Então, se eu continuar falando sem fazer exercício, vou me achar que eu sou de uma aula de humanos. Deus o livre defenda. Ainda bem que os outros professores não têm acesso a essas aulas. Se eles vissem a maioria das coisas que eu falo de humanas, teria menos seguidores no Instagram. Então, exemplo 1, né? Exercício 1. Prove que se R interseção com S é vazio, ou seja, se as duas retas não se cruzam, R está contida em alfa e S não está contida em alfa, então existe um plano beta tal que S está contido no beta e o alfa é paralelo ao beta. Isso aqui é um exercício bonito, é a tradução do que eu falei. É a garantia que é possível existir retas reversas. Ou seja, na prática, esse exercício aqui, ele está me dando a garantia da existência das retas reversas. Vou até escrever isso daqui, em vermelho. Isso daqui é o que nós chamamos de postulado. Não é um postulado, isso daqui é um... Não é um teorema também, não. É um lema. É o lema que garante a existência das reversas. É interessante, pessoal, quem está fazendo teoria dos números, ou já fez, ou qualquer coisa do tipo, que às vezes você pede condições a um problema e quando você vai testar, você descobre que não é possível exigir aquelas relações. A não ser que você mude muito das coisas. Por exemplo, se tu vai lá para o conjunto dos números reais e pede que exista um número que é elevado ao quadrado de negativo, você vai descobrir que os reais não têm essa possibilidade. Seria necessária a construção de outro conjunto, que é o conjunto dos números dos complexos. Tu quer um número que é elevado ao quadrado, deixe resto 2 na divisão por 4. Você vai ver que isso é impossível. Que todos os números, quando elevados ao quadrado, ou vão deixar resto 1, ou vão deixar resto 0. Então, pedir que ele deixe resto 2 é impossível. Por isso que em geometria, vez por outra, no livro texto, qualquer coisa que vocês forem ler ou assistir, vez por outra, vem o que a gente tem como garantias de existência. Você simplesmente pode pensar num negócio muito bonito,
mas que é inviável de ser realizado dentro das condições do seu problema. Então, nesse nosso primeiro problema aqui, a gente vai garantir que, por mais que o desenho me leve a crer que é possível, eu tenho que provar, sem vistos no desenho, que é possível, então, criar retas reversas. Por mais que o meio ambiente me mostre que sim, ele não me prova ainda. Né? Então, vamos provar. Vamos provar que realmente existem retas reversas. Prova. Vamos lá. Quais são as hipóteses que eu tenho? Eu tenho duas retas, R e S, que não se cruzam. Uma reta está contida no plano alfa e a outra reta não está. Então, eu vou fazer um desenho que não é a demonstração, mas ela vai me dar ideias para isso. Então, eu tenho um plano alfa, que foi dado no problema. Eu tenho duas retas, R e S, que são paralelas. Né? Sem interseção. Uma está no plano, a outra não está no plano. Então, eu vou colocar aqui a R no plano, vou colocar a S fora do plano. Agora, eu tenho que provar que existe um plano que contenha a S, que está fora do alfa, e que seja paralelo ao alfa. Ou seja, eu tenho que dar subsídios que eu posso criar isso daqui. Eu tenho que construir de forma clara o beta. Bom, pessoal, o que é que duas retas paralelas são capazes de fazer no espaço? Que foi o que a gente viu na aula passada. Dado um par de retas paralelas, o que é que elas podem gerar? Alguém lembra? Postulado da determinação. Aliás, uma consequência do postulado da determinação. Isso. Então, se eu tenho duas retas, R e S, eu posso criar um plano que as contenha. Observe que esse plano ainda não é o alfa, né? Eu vou criar aqui um outro plano, que eu posso até chamar de plano gama, que é esse plano que eu estou aqui destacando em preto. Esse plano gama, ele é um plano que é gerado pela reta R e pela reta S, porque retas paralelas do espaço sempre podem provocar um plano, ok? Então, pronto. Existe um plano que contém a S? Existe. Ainda não é bem o meu plano beta que eu queria, mas é um plano gama. Então, eu sei que a S não vai ficar perdida no espaço sem ninguém. Existe um plano que passa por ela, mas que também passa pela R. Então, quando eu pego aqui o plano alfa, que foi dado, e faço a interseção dele com o plano gama que eu acabei de gerar, eles se cruzam justamente na reta R. O plano gama vem por cima, pega a S por cima, vem descendo, pega a R por baixo. Quando ele pega a R por baixo, ele acaba cruzando o alfa, porque a R está no alfa, então se eu pego o R, eu também pego o alfa. Tranquilo? Então, a interseção do alfa com gama dá R. Beleza. Bom, pelo postulado da existência, se R é uma reta, então eu posso pegar tanto pontos sobre ela, como eu também posso pegar pontos fora dela. Então, eu vou agora pegar um ponto arbitrário, que está fora da S, e que também está fora do alfa e do gama. Então, eu vou pegar um ponto perdidão. Ele nem está na S, nem está no alfa. Se ele não está no alfa, ele não está na R, né? Porque a reta R inteira está no alfa. Se eu peguei um cara fora do alfa, ele está fora do R por conclusão, né? Por consequência. E eu também vou pegar ele fora do gama. Então, eu vou tomar um ponto P com a seguinte característica. Ele não está na S. Posso fazer isso? Posso. Motivo, postulado da determinação da reta. Posso pedir que o ponto P também não esteja no alfa? Posso fazer isso? Posso. Motivo, postulado da existência do plano. Posso pegar o P sem pertencer ao gama?
Posso. Motivo. Postulado da existência do plano. Então, essas três coisas que eu pedi para que o ponto faça, todas as três são garantidas pelos postulados de existência. Posso pegar um ponto fora da reta? Posso. Posso pegar um ponto fora do plano? Posso. Posso pegar um ponto fora de outro plano? Posso. No espaço tem infinitos pontos, então posso escolher pontos que tenham a característica do meu interesse. Então eu quero um cara que não esteja em canto nenhum ainda. Nem esteja nas retas que eu dei, nem no plano que me deram, nem no plano que eu criei. Isso é perfeitamente possível. Ok? Então, eu vou pegar esse ponto P fora de tudo e de todos. Digamos que ele esteja lá atrás. Vou chamar ele aqui de ponto P. E agora eu vou olhar para o seguinte, gente. Eu vou olhar para o ponto P e vou olhar para a reta S. Ponto P e reta S. Pelo que a gente viu lá na aula passada, o que é que um ponto fora de uma reta e uma reta são capazes de produzir? Alguém lembra? O que é que um ponto fora de uma reta e uma reta são capazes de induzir? Pelo postulado da determinação. Já dei a dica. O que é que um ponto e uma reta que não passa por esse ponto são capazes de induzir, de determinar? Um plano, né, pessoal? Dada uma reta e um ponto, sempre existe um ponto, sempre existe um plano, e esse plano, inclusive, é único, que possui o ponto dado e contém a reta dada. Então, eu posso construir um plano que passe pelo ponto P e que passe pela reta S. E esse plano, eu vou justamente chamar ele de plano beta. Então, agora eu vou construir o plano beta com a seguinte característica. O plano beta, ele passa pelo ponto P e ele contém a reta S. Ok? O postulado da determinação, não, o postulado da determinação não, mas um dos exercícios que a gente fez, que é base do postulado da determinação, me garante que um ponto e uma reta são capazes de construir um plano. Beleza? Então, pronto. A minha reta S está dentro do plano beta, que é o que eu queria. Minha reta S está dentro do plano beta, que era a primeira coisa que eu queria. Qual é a outra coisa que eu desejo? Que o plano alfa seja paralelo ao beta. Bom, como é que eu faço para dar essa garantia do paralelismo dos dois planos? Ou seja, para que eu tenha certeza que esses dois planos não vão se encontrar. Pessoal, esses planos, eles só se encontram em três situações. Ou eles se encontram no AR, ou eles se encontram no AS, ou eles se encontram no P. Eles só podem se encontrar em alguma dessas três situações. Será que esses dois planos, o alfa e o beta, se encontram no ponto P? Bom, o P está no plano beta. Entretanto, o P não está no alfa. Então, aqui eles não se encontram. Tranquilo? Será que eles vão se encontrar na R? Bom, observe que a R e a S são paralelas. Se elas são paralelas, elas nunca vão se encontrar. Se elas não se encontram, os seus planos também não se encontram. Porque tu imagina o plano da parede e o plano do chão. Se tem uma reta da parede que se encontrasse com uma reta do chão, a tua parede sempre está caindo. Porque seria a única forma da reta desenhada na parede se encontrasse com a reta desenhada no chão, se a parede cair. Então não é possível. Então, como a reta R está aqui, e ela é paralela a S, esses dois planos aqui nunca vão se encontrar. Nem o alfa vai conseguir encontrar a S, que está em cima, nem o beta, que está em cima, consegue encontrar a R, que está embaixo. Porque se isso acontecesse, a R e a S necessariamente teriam que se cruzar. E elas não podem se cruzar porque elas são paralelas por hipótese. Então, por conta disso, a minha conclusão é que o alfa
interseção com beta, isso vai dar sempre vazio. Não existem pontos de alfa que estejam em beta, não existem pontos de beta que estejam em alfa. Ou seja, a interseção entre esses dois planos é vazia. E em planos, sempre que a interseção é vazia, significa que eles são paralelos. Ok? Não existem planos reversos. Os planos ou eles se cruzam ou eles são paralelos. Então, como a interseção entre esses planos é vazia, então eu digo que esses planos são paralelos. Ok? Então, de fato, é possível sim se construir retas reversas. Deu para entender, gente, como é que é a construção desse problema? Sim, professor, deu para entender. Não sei se vocês lembram de geometria plana, tinha aquelas histórias, construção de régua e compasso, tipo, dado um lado e um ângulo, construa um triângulo equilátero. Então, dados dois comprimentos e um ângulo, construa um triângulo isósceles. Em geometria espacial, a gente também tem isso. Como é que você constrói os objetos? Não é construir o objeto. É como você dá a garantia que aquele objeto exista. Então, o que a gente fez aqui, o que a gente estava conversando antes, a gente idealizava uma condição sobre as retas que a gente chamou de retas reversas. Até então, a gente idealizou, disse o que a gente queria que elas fizessem e observou, né, nesses exemplos que eu dou, parede, chão, teto, que faz sentido. Agora a gente usou a base axiomática da geometria espacial para garantir que realmente existe. Ok? É um dos maiores problemas que o pessoal da física tem, é teorizar a realidade. Porque muitas coisas na realidade você percebe, mas na hora de usar o teor científico, fica difícil ou de escrever ou de entender o que foi escrito. Em geometria, de vez em quando, a gente também tem isso. A gente observa na realidade que aquilo existe, que tem aquilo, mas na hora de você tentar bem definir, você acaba metendo os pés pelas mãos. Por isso que tudo que a gente aqui pressupor, a gente tem que garantir a existência. Tranquilo? Depois, quem quiser, eu mando as fotos no grupo desses rascunhos. Eu acho que eles não fazem sentido nenhum sem você me ver falando sobre eles. Mas quem quiser depois, para não ter que ficar copiando, eu faço que nem da vez passada, tá bom? Do jeito que vocês tiravam foto da lousa, né? Eu posso tirar a foto dos meus garranchos. Bom, então a gente provou a existência das setas reversas. Próximo problema. Problema exercício 2. Prove que um quadrilátero reverso nunca é um paralelogramo. Isso daqui é legal. Prove que um quadrilátero reverso, né? Aquela definição que eu dei, né? Que nem todos os vértices estão no mesmo plano. Então, mostre que um quadrilátero reverso nunca é um paralelogramo. Vamos lá, gente. O que é um paralelogramo? Quadrilátero reverso a gente sabe o que é, né? É um quadrilátero, ou seja, uma figura que tem quatro lados, e que os vértices não estão no mesmo plano. Tem tipo dois na parede e dois no teto. Ele fica desenhado no semiplano geral. Mas o que é um paralelogramo? Se nessa hora você quis responder assim, ó, que um paralelogramo é isso daqui, você não definiu o que é um paralelogramo. Você desenhou um paralelogramo só. Então,
O que é um paralelogramo na adequação correta de geometria? Um paralelogramo, como o próprio nome diz, ó, paralelogramo. Ou seja, é uma figura plana na qual os lados paralelos têm a mesma medida. Então, uma figura é dita paralelogramo se o AB é paralelo ao CD e o comprimento de AB é o mesmo comprimento de CD. Pronto, isso é um paralelogramo. Essas são as condições necessárias para você dizer que um objeto é paralelogramo. Independente do desenho, isso daqui são as condições necessárias para você dizer que você tem paralelogramo. Os lados são paralelos e têm a mesma medida. A mesma coisa se aplica aqui, né? O AD é paralelo ao BC e o comprimento de AD é o mesmo comprimento de BC. Isso é um paralelogramo. Qualquer desenho que você fizer aí é uma mera ilustração, mas a definição de paralelogramo aqui reside, ok? E é justamente em cima dela que eu tenho que trabalhar. Então eu tenho que pensar aqui no... Tem que pensar aqui no argumento sobre a reversibilidade do quadrilátero. Ok? Então vamos provar isso daqui. Bom, se eu pego o A, o B e o C, A, B e C estão no mesmo plano, gente? 3 pontos estão no mesmo plano? Pelo postulado da determinação? Vamos lá. Tome A, B e C. Ou seja, dos 4 pontos do seu quadrilátero reverso, escolha 3. Pode ser quaisquer 3, né? A, B e C. Eu estou pegando assim, sem perda de generalidade. Se eu pegasse outros, também daria certo do mesmo jeito. Então, tome A, B e C. A, B e C são 3 pontos distintos. Se eles são 3 pontos distintos, pelo postulado da determinação, eles vão gerar um plano, correto? Então, seja alfa o plano que é gerado por A, por B e por C. Então, tu tem um plano ó, que contém o A, que contém o B e contém o C. O postulado da determinação garante que esse plano sempre existe e eu posso chamar ele do que ele quiser, ele vai ser o plano alfa. Bom, o seu quadrilátero, por hipótese, ele é um quadrilátero reverso. Ou seja, o D não pode estar aqui. Porque se o D estivesse por aqui, nesse plano, os 4 vértices estariam no plano. O que seria um absurdo, porque no quadrilátero reverso, os 4 não podem estar. Então, o teu ponto D tem que estar fora do teu plano. Aí, teu quadrilátero reverso seria uma adianga assim, ó. Esse seria o teu quadrilátero reverso. AB, AD, AC, BC. Esse teria o teu quadrilátero reverso. É como se esse D estivesse um pouquinho mais em cima e tu estivesse puxando de baixo para cima. Então, D não pertence a alfa, pois A, B, C, D é reverso. E se é reverso, os 4 não podem estar no mesmo plano. Agora vamos fazer isso daqui por absurdo. Eu quero provar que isso nunca pode ser paralelogramo. Então suponha que seja. Suponha que A, B, C, D é paralelogramo. Paralelogramo. Se ele é paralelogramo, qual é a característica que os paralelogramos têm?
Os paralelogramos têm isso daqui, né? Então, se ele é paralelogramo, então, o AB tem que ser paralelo ao CD. Não vamos ainda nem falar de medida, não. Vamos usar só o paralelismo. Né? Se o nome é paralelogramo, vamos usar o mais forte da palavra, né? Que é o paralelo. Então, se eu suponho que ABCD é um paralelogramo, então o lado AB deve ser paralelo ao CD. Para ficar com mais cara do desenho, eu vou colocar, em lugar de ser AB, porque o AB eu nem construí, né? Eu vou colocar o AC sendo paralelo ao BD. Pronto, aí fica mais bonitinho com o desenho, né? O AC paralelo ao BD. O desenho até me força a achar que sim, mas aí quem tem que me forçar a achar é a lógica. Ok, então o AC ele é paralelo ao BC, ao BD, ok? Bom, gente, isso daqui é um segmento. Isso daqui também é um segmento. Lá na geometria plana, a gente aprende um negócio que passa despercebido, mas é muito forte. Se dois segmentos são paralelos, as retas que os contêm também são paralelas. Todo mundo concorda com isso? Ou lembra desse resultado? Se eu tenho dois segmentos, tem começo e tem fim. A, C, B, D. Pronto, são dois segmentos. Esses segmentos, por hipótese, são paralelos. Então, a reta que passa por A e por C, eu posso chamar de reta R, ela também é paralela à reta que passa por B e por D. Todo mundo concorda com isso daqui? Além do desenho, é fácil ver? É sim. Pessoal, é fácil ver porque você tem aqui, né, o ponto A e o ponto C. Dois pontos distintos. Pelo postulado da determinação, dados dois pontos distintos, existe uma reta. Dados outros dois pontos distintos, existe uma reta. Se nesse segmento e nesse existe paralelismo, ou seja, se eles já não se cruzam aqui, qualquer prolongamento deles também não vai se cruzar. E como esses prolongamentos estão também sendo determinados por essas retas também não vão se cruzar. Então, a reta R, que é a que passa por A e por C, e a reta S, que passa por B e por D, também são retas paralelas. Então, se dois segmentos são paralelos, as retas que os contêm também são paralelas, ok? Então, eu tenho um par de retas, R e S. Gente, se essas retas são paralelas, o que é que essas duas retas podem determinar? O que é que um par de retas paralelas podem determinar? Um plano. Então, eu posso criar um plano alfa. Aliás, perdão, alfa eu já usei. Então, eu posso criar um plano beta, que é formado por R e por S. Qual é a característica que esse plano tem? Ele possui todos os planos, esse plano possui todos os pontos da R e esse plano possui todos os pontos da S. Tranquilo? Se ele possui as retas, ele possui todos os pontos que todas essas retas têm. Então, se esse plano está sendo formado por RS, então a R está totalmente contida nele. Assim como a S está totalmente contida nele. O que significa dizer que a R está totalmente contida nela, nesse plano. Significa que todos os pontos da R também estão aqui. Quais são os pontos da R? A e C. Então, eu concluo que o A e o C, como pontos, eles pertencem ao plano beta. E quando eu digo que o S está contido no beta, eu estou dizendo que todos os pontos do S estão em beta. Quem são os pontos do S, da reta S? São B
e o D. Então, B e D pertencem ao beta. Então, o A, o C, o B e o D, esses 4 caras pertencem ao plano beta, correto? Então, a conclusão é que A, B, C e D, todos eles pertencem à reta, pertencem ao plano beta. Gente, se 4 pontos pertencem a um plano, eu posso dizer que o quadrilátero que eles formam também pertence ao plano? Se eu tenho 4 pontos em um plano e faço um quadrilátero, esse quadrilátero inteiro está no plano? Está, né? Então, isso significa que A, B, C, D, o quadrilátero formado por eles, também pertence ao plano. Isso é um absurdo. Porque bem aqui no começo do problema, você falou que o seu quadrilátero é reverso. E se ele é reverso, se 3 pontos já estão no plano, o outro ponto tem que necessariamente estar fora. Então, esse negócio aqui, de eu concluir que os 4 pontos estão no plano, isso é um absurdo. Porque, por hipótese, o quadrilátero formado por eles é um quadrilátero reverso. E quadriláteros reversos não podem ter todos os seus pontos sobre o mesmo plano. Isso é um absurdo, pois o quadrilátero é reverso. Então, eu cheguei no absurdo. Se eu cheguei no absurdo, a hipótese que eu usei é falsa. Então, nessa demonstração que eu fiz, qual foi a única hipótese que eu tomei? Qual foi a única coisa que eu supus que não foi dada no problema? Vamos voltar aqui. A única coisa que eu supus foi isso daqui, ó. Suponha que ABCD é um paralelogramo. Bom, se eu cheguei em um absurdo, significa que a minha hipótese não é verdade. Ou seja, se eu supus que ABCD é um paralelogramo, isso me induziu a um absurdo. Significa que ABCD não é um paralelogramo. Logo, ABCD não é um paralelogramo. E aí, com isso, a gente encerra a demonstração. Dúvida, gente, nessa construção? Alguém tem dúvida nessa construção aqui que a gente fez? Não, professor, aqui está tranquilo, por enquanto. A gente tem que recorrer muito às definições e ao formalismo do negócio. Às vezes é meio chato ter que estar direto invocando os postulados, os axiomas e os resultados, mas apenas eles nos dão as garantias. Porque às vezes os desenhos tendem a nos levar para erros induzidos. Né? Por isso que desde lá da geometria plana, todo mundo bate muito na tecla. Olha, desenho não resolve nada. Um desenho bom lhe dá ideias, mas o mesmo desenho que lhe dá boas ideias pode lhe induzir a achar que as coisas são factíveis e às vezes nem são. Né? Então, a gente estava no exemplo... Estava no exercício 2, né? Exercício 3, também ainda falando de quadriláteros reversos. Um pouco se fala disso, é bom que a gente fale um pouco mais. Prove que no quadrilátero reverso, as diagonais também são reversas. Prove que as diagonais de um quadrilátero reverso são reversas. É um resultado bom.
Ó, tu tem um quadrilátero reverso. Quadrilátero reverso significa que os 4 pontos não estão no mesmo plano. Você pode ter 2, você pode ter 3, mas você não pode ter os 4. É isso. Então, você tem que provar que as diagonais deles também vão ser reversas. Então, vamos lá. Bom, a gente sabe que um quadrilátero reverso, ele não é um paralelogramo, né? Pelo que a gente provou anteriormente. Então, seja A, B, C, D, reverso. Né? Quadrilátero reverso. Agora vamos escolher as diagonais. Normalmente, quando você escreve assim, tem o lado AB e o lado CD, né? Não sei se vocês lembram daquela questão das identificações de ponto, lá da geometria plana. Se eu escrevo um quadrilátero ABCD, eu já estou dizendo quem é paralelo a quem, né? Eu estou dizendo que AB é paralelo a CD. Pelo menos em geometria plana. Então, quem seriam as minhas diagonais aqui? Seria o AC e o BD. Seriam aqueles que não são consecutivos uns aos outros. Então, tome AC e BD como diagonais. Se você tomasse outras, não tinha problema nenhum. Eu estou usando só a mesma identificação que vocês usavam em geometria plana. Todo mundo fez aqui geometria plana pelo aquele livro amarelinho, né? Do João Lucas. Porque essa é a linguagem que ele usa, que eu estou tentando aqui conservar para manter o entendimento. Eu acredito que todo mundo tem usado o mesmo livro aqui. Então, o AC e o BD, tome isso como diagonais. O que é que eu quero provar sobre essas diagonais, gente? Eu quero provar que essas diagonais são reversas. Então, vamos fazer outro absurdo, tentando usar a mesma ideia do problema passado. Suponha que AC e BD não são reversas. Ou seja, suponha que o que o problema está dizendo não é verdade. Gente, se não é reverso, o que é o contrário de reverso, no nosso caso? Não chega a ser bem o contrário, mas quando uma coisa não é reversa, pelas definições que a gente deu, o que ela é? Vou até dar uma cola aqui para vocês. Ó. Tcharam! Se uma coisa não é reversa, o que ela é? Paralela. Ok? Então, se eu estou supondo que essas diagonais, que não deixam de ser retas, né? As diagonais também você pode observar como sendo retas. Então, se elas não são reversas, então elas serão paralelas. Então, suponha que a diagonal AC e a diagonal BD não sejam reversas. Logo, elas são paralelas. E qual é uma ótima característica que a gente viu na aula passada sobre retas paralelas? Retas paralelas estão sempre no mesmo plano. Então, se eu estou aqui assumindo que elas são paralelas, logo elas são paralelas e, portanto, estão no mesmo plano. Bom, então as minhas retas estão no mesmo plano. Pessoal, se as minhas retas estão no mesmo plano, verdadeiro ou falso? Todos os meus pontos também estão no mesmo plano. Se as minhas retas estão no mesmo plano, é correto dizer que todos os seus pontos também estão no mesmo plano? Eu acho que sim. Sim, correto. Foi o que a gente viu, acho que foi no exercício anterior. Se as retas estão no mesmo plano, ou seja, se AC
é uma reta e está em um plano, o A e o C estão naquele plano. Se BD está em um plano, então o ponto B e o ponto D estão em um plano. Logo, A, C, D, B estão no mesmo plano. Estão no mesmo plano. Porque se duas retas estão no plano, todos os pontos dessas retas também estão nesse plano. Então, você está dizendo que A, B, C e D estão no mesmo plano. Isso pode acontecer? Isso não pode acontecer, porque, segundo o problema, o seu quadrilátero é reverso. E, por definição, quadriláteros reversos não podem ter seus pontos no mesmo plano. Então, isso daqui que eu acabei de escrever por último é um absurdo. Eu escrevi que os quatro estão no mesmo plano. Isso é um absurdo, pois o quadrilátero é reverso. E quadriláteros reversos não podem ter pontos no mesmo plano. Se eu cheguei a um absurdo, algo que eu supus está errado. Qual foi a única coisa que eu supus nesse problema? Eu supus que A e C não eram reversas. Qual é a conclusão que eu tiro? Por fim, A, C e BD são reversas. Porque eu tinha suposto que não eram e cheguei no absurdo. Portanto, elas devem ser reversas. Ok, pessoal? Deu para entender essa demonstração aqui? Vista agora no geral aí na tela? Deu para entender como é que foi a construção dela? Deu sim, professor, deu sim. Eu fiz essa questão e não fiz nenhum desenho para vocês se reabituarem a fazer questões de geometria sem desenhar. Observe que como a gente já tinha feito a questão anterior, as questões anteriores, bem enfáticas em um desenho, eu quis fazer a construção dessa daqui toda por resultados. Então dá para você fazer uma demonstração toda coerente, toda retomando a ideias anteriores sem fazer nenhum desenho. E ela fica muito clara. Então o que é que você fez? Supôs uma coisa e com base nela foi puxando. Não são reversas. O que é o contrário de reverso? Paralelo. E o que que paralelo quer dizer? Paralelo quer dizer mesmo plano. Mesmo plano quer dizer o quê? Que todos os pontos estão no mesmo canto. Mas isso não pode, porque, por definição, quadriláteros reversos não têm pontos no mesmo canto. Morreu. Então, quando tu tem uma coleção de ideias bem clara na tua cabeça, naturalmente, tu começa a identificar quais são as estratégias. E eu acho que dos exercícios que eu tenho feito com vocês nessa disciplina até agora, é a primeira vez que eu uso demonstrações por absurdo, né? Na aula passada, todas a gente fez demonstrações diretas. Mas lembrem que a ferramenta do absurdo também é uma ferramenta boa, uma ferramenta válida. E aí eu deixo uma dica para vocês. Sempre que vocês forem trabalhar com objetos reversos, que são objetos que dizem não na sua definição, usem técnicas de absurdo para tentar fazer. Na verdade, em matemática, no geral, vocês podem usar essa técnica. Eu não garanto que sempre será melhor ou sempre será mais fácil, mas em linhas gerais, quando tu quer provar que uma coisa não é, você supõe que ela seja. Porque às vezes eu digo, prove que isso não é assim. Você supõe que seja. Quando você supõe que seja, vem outra definição que lhe dá informações. E aí você começa a trabalhar em cima delas. Em algum momento, as coisas vão se contradizer. E em cima dessa contradição, você consegue garantir o não.
Ok? Então, em linhas gerais, isso funciona muito bem. Lógico. Vocês sabem que matemática nunca se pode dizer sempre, né? É estranho, é dicotômico, mas você nunca pode dizer que sempre alguma técnica vai dar certo, né? Mas não custa ter essa cartada, né? Principalmente para objetos reversos. Bom, moçada, então vamos falar aqui agora sobre interseção de planos. Alguma dúvida, gente, até agora aqui? Interseção de planos. Então, existe um postulado que diz o seguinte: se tu tem dois planos alfa e beta, se o alfa intersectado com beta dá um ponto P, ou seja, se tu tem dois planos e eles se cruzam, e isso deu um ponto, então existe pelo menos mais um ponto, que eu vou chamar aqui de ponto Q, que é diferente do ponto P, tal que alfa interseção com beta daqui. Então, o que, que eu estou te dizendo? Eu estou te dizendo que tu tem um plano alfa, aí tu pega um ponto beta, um plano beta. Observe que esses dois planos se cruzaram. Se cruzaram bem aqui, está dando um ponto P. O que eu estou te garantindo é que em outro lugar eles vão se cruzar também. Ou seja, existe outro ponto diferente do P no qual eles também se cruzam. Ok? Ou seja, dois planos não podem se cruzar em um único ponto. Eles têm que se cruzar pelo menos em dois. É isso que está sendo dito aqui. Ok? Então, exercício. Exercício 4. Prove que se dois planos distintos se cruzam em um ponto, existe uma reta de interseção entre eles. Então, existe uma reta de interseção. Qual seria a ideia da gente fazer isso daqui? Pessoal, a ideia aqui ela é bem clara, né? O que é que o postulado lhe diz? Que se o alfa e o beta se cruzam em um, existe pelo menos outro. Então, toda vez que um plano se cruza com outro, existe no mínimo dois pontos. O que é possível fazer com dois pontos? Com dois pontos você determina uma reta. E o que essa reta é? É a reta que tem os pontos de interseção dos planos. E como é que essa reta pode ser chamada? Se é uma reta que possui pontos de interseção, ela pode ser chamada de reta de interseção. Acabou o problema. Deu para entender aí o que eu fiz? Sem precisar escrever? Usando só o postulado que a gente acabou de enunciar? Deu para entender, moçada? João, Luiz, Wellington, Leidvânia, Quarteto Fantástico que existiu? Até agora sim, professor. Deu para entender, né? A gente pensa às vezes que é muito complicado, mas os postulados eles existem para isso, né? Para nos dar chão, né? Para serem
a base da nossa construção axiomática aqui. Então, se o postulado diz que dois planos, quando se cruzam, se cruzou a primeira vez, é obrigatório se cruzar de novo, então se cruzem pelo menos dois. E se eu me cruzo em dois pontos, esses dois pontos que são distintos, tem uma reta que passa por eles. E é uma reta que passa por pontos de interseção. E se é uma reta que passa por pontos de interseção, é uma reta de interseção. E aí agora eu vou fazer que nem eu acho que eu sei que vocês adoram isso. Prova. Trivial. Olhou para o postulado te respondeu a pergunta. Né? Então, não vou nem redigir isso daqui, ainda deixa esse meme aí de enchimento de saco. Mas é fácil ver, né? Como dizem os livros de textos de vocês, é fácil ver que isso acontece. E é fácil mesmo, é só você escrever. Bom, legal. Próximo problema. Seria o problema 5. Problema 5 nos diz o seguinte. Prove que se alfa é diferente de beta, estou usando letras gregas minúsculas, a gente sabe que sempre que eu as escrever, eu estou falando de planos, né? Então, se eu tenho dois planos distintos, alfa e beta, com alfa interseção com beta igual a um ponto P, então, existe R, que é uma reta, tá o quê? A R está contida no alfa, a R está contida no beta, e o P pertence àquela reta. Então, vejam aí o que eu acabei de dizer. Se eu tenho dois planos distintos que se cruzam em um ponto, então existe uma reta que pertence tanto ao plano alfa, como também pertence ao plano beta, né, está contida, na verdade, tanto no plano alfa como no plano beta, e que passa justamente por onde eles passam. Então, imagina dois planos. Os planos vêm e se cruzam. Um pegou no outro. Quando eles se pegam no ponto P, aí vem a reta R e passa também pelo P. O que você está dizendo aqui é essa reta que passa pelo P está totalmente contida no alfa e também está totalmente contida no beta. Ou seja, se dois planos se cruzam e uma reta passa pelo cruzamento, essa reta tem que estar vindo ao mesmo tempo, tanto no alfa como no beta. Deu para entender a concepção geométrica do negócio, gente? Os planos se cruzam, se encontram no P. Aí a reta vem e passa pelo P também. Essa reta não pode vir por outro canto. Ela tem que estar vindo pelo alfa e tem que estar vindo pelo beta. Ela não pode vir por outro lugar que não seja pelo alfa e pelo beta. Ok? Então, para uma reta passar pela interseção entre planos, o único caminho que ela pode tomar é por dentro dos planos. Ela não pode vir por fora e do nada passar pelo meio. Para que uma reta passe por uma interseção de planos, ela já tem que estar dentro do plano e só se encaminhar para lá. Ok? É isso que eu tenho que provar. É altamente intuitivo. Basta que você olhe para o canto da sua sala. Tem uma parede, tem outra parede. Imagine que uma parede é o alfa, a outra parede é o beta, e que o canto da sua sala é o ponto P, que é o ponto onde as duas paredes estão se encontrando. Imagine que a reta R é essa reta que está indo do chão para o teto.
Então, tem a parede alfa, a parede beta, o pontinho onde os dois se encontram, que é o canto da sala, e a reta que vem de cima para baixo, por exemplo. Observe que essa reta que vem de cima para baixo, ela tanto é um suporte para a sua parede alfa, como também é um suporte para a sua parede beta. Se ela não estivesse lá, ela estivesse um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás, seria impossível ela passar pelo encontro dos dois. Para passar exatamente pelo encontro das duas paredes, ela tem que pertencer simultaneamente tanto à parede alfa, que seriam os seus planos, como à parede beta, que seria outro plano. Basta você olhar para o canto da sala e ver que isso realmente existe na natureza. Né? Cabe agora provarmos, né, de forma matemática. Tranquilo? Deu para entender, gente, a concepção dessa ideia aqui? Deu aí para visualizar? Nessa hora, se fosse em sala de aula, estava todo mundo olhando para a parede, né? Por isso que quando o pessoal dos outros cursos passa e a gente está tendo aula, eles ficam olhando para a gente esquisito, porque fica todo mundo olhando para o canto da parede, aí realmente queima o filme. Deu para entender aí a ideia? Sim, professor. Pois eu provar que isso é verdade. Bom, então vamos provar. Bom, como o alfa é diferente do beta e a interseção por eles dá P, o que o postulado diz? O postulado da interseção diz que se tu tem dois planos diferentes e eles se cruzam em um ponto, eles têm que se cruzar em outro. Não podem se cruzar em apenas um. Então, pelo postulado, existe um ponto Q, que é diferente do P, tal que o alfa interseção com beta também dá Q. Certo? Isso daqui é o que o postulado diz. Se dois planos se cruzam em um ponto, obrigatoriamente devem se cruzar em outro. Ok? Entenda um postulado exatamente dessa forma. Se dois planos diferentes se cruzam em um ponto, necessariamente se cruzarão em outro. Então, seja a reta R a reta PQ. A reta que passa pelo ponto BP dado, o problema, e que também passa pelo ponto Q, que é instituído pelo postulado. Pronto, tu já criou a reta. Vamos ver se essa reta que eu criei, com base no ponto P, que foi dado, e o ponto Q, que foi instituído pelo postulado, vamos ver se essa reta que passa por esses dois pontos, ela tem todas as características que o problema pede. Quais são as características que o problema pede? A reta tem que estar contida em a reta tem que estar contida em alfa, a reta tem que estar contida em beta, e a reta tem que ter o ponto P. Bom, que a reta tem o ponto P, beleza, né? Se a reta é provocada por P e Q, logo P pertence a R. Porque a reta foi determinada por P e Q, então com certeza P está na reta. Agora vamos nos perguntar se a reta está contida no alfa. Beleza. Pessoal, o P pertence ao alfa, correto? Porque se o P está na interseção, a interseção está nos dois conjuntos ao mesmo tempo, pelo que a gente viu lá em Básica 1. Então, se um ponto está em uma interseção, então o ponto está nos dois. Então, como P pertence à interseção de alfa e beta, que é isso daqui, né? Isso significa dizer que P pertence a alfa e P pertence a beta. Como o ponto Q, que é esse ponto aqui, ó, o ponto que foi garantido pelo postulado, também está na interseção,
Se ele está na interseção, ele está nos dois ao mesmo tempo. Então, o Q pertence ao alfa e o Q também pertence a beta. Tranquilo, gente? Então, o P está em alfa, o P está em beta, o Q está em alfa e o Q está em beta. O que eu concluo disso daqui? Ó, o P está em alfa, o Q está em alfa. Então, eu vou escrever aqui, ó. Como? Haja como, né? Você só vai engordar de como. Então, temos que... Agora, em lugar de olhar as informações em linha, olha as informações em coluna. Nessa coluna aqui, o P está em alfa, o Q está em alfa. Então, P pertence a alfa e Q pertence a alfa. Ou seja, eu tenho dois pontos que estão no mesmo plano. Se dois pontos estão no mesmo plano, significa que a reta que esses dois pontos determinam está contida no plano. Correto, gente? Se dois pontos estão no mesmo plano, a reta que os contém também está contida. Mas quem é a reta PQ? A reta PQ é a reta R. Portanto, R está contida em alfa. Olha na outra coluna. O P está em beta. O Q está em beta. Então, P pertence a beta. E Q pertence a beta. O que isso nos dá? De forma análoga, se o P está em beta e o Q também está em beta, a reta que os une, ou seja, a reta PQ, também vai estar contida em beta. Gente, em nome de Jesus, lembrem que quando eu falo de ponto, eu uso pertence. Quando eu falo de reta, eu uso contido. Pelo amor de Deus, não misturem as notações. Se eu estou falando de reta, se eu estou falando de ponto, perdão, se eu estou falando de ponto, eu uso pertence. Se eu estou falando de reta, eu uso contido. Ok? Então, se P pertence a beta, que é um ponto em um plano, e o ponto Q pertence ao plano beta, então a reta que os une também pertence ao plano. Bom, mas quem é a reta PQ, novamente? A reta PQ é a reta R. Então, a reta R está contida em beta. E aí acabou a demonstração. Porque o que eu queria eram três coisas. Eu queria que o ponto estivesse na reta, que a reta estivesse no alfa, que a reta estivesse no beta. O ponto está na reta, porque ele já foi criado assim. Que a reta R, pelo que a gente viu, está contida no alfa e a reta também está contida no beta. Então, todas as condições do problema estão satisfeitas. Então, sempre que eu tenho dois planos distintos com uma interseção, então existe uma reta que passa por aquele ponto e que vem por dentro dos dois planos. Dúvida, gente, nesse problema? Não. Isso deu para entender. Beleza. Exercício 6. Então, vou fazer esse exercício aqui. Então, com isso a gente finaliza até aqui bem o capítulo 1. A gente trabalhou uma boa parte dos exercícios dele. Agora a gente pode ir aqui para o capítulo 2. E o capítulo 2 é um capítulo que trata sobre paralelismo. Por mais que a gente já venha falando de paralelismo, né, aqui, agora
ter mais ênfase no paralelismo, né? Então, o paralelismo, a gente começa por um postulado atribuído a Euclides. Esse, pessoal, é o coração da geometria plana. No seguinte sentido, quando Euclides nos revela esse postulado, ele nos diz o seguinte: dada uma reta em um ponto fora da mesma, existe uma única reta paralela à primeira que passa pelo ponto dado. Isso daqui é o chamado quinto postulado de Euclides. O quinto postulado de Euclides, né, visualmente nos diz o seguinte: tu tem uma reta, chamada de R. Aí tu toma um ponto fora dela, vou chamar de P. Segundo Euclides, vai existir uma única reta passando pelo ponto P, vou chamar de ponto S. Existe uma única reta. Então, existe uma única, lembra que essa daqui é a anotação, né? Existe uma única reta S, tá ok. A S é paralela a R e o ponto P pertence a S. Esse é o coração da geometria euclidiana. Essa geometria que vocês estudaram em plano e agora estão estudando aqui em espacial e que também estudaram lá em geometria analítica, né? Tudo é geometria euclidiana. Geometria euclidiana, o coração dela é isso daqui. Se tu tem uma reta, pega um ponto fora dela, existe uma única reta que vai passando por cima da reta que você pensou, passando pelo ponto. É isso daqui. A reta dada, o ponto fora, essa reta S, ela existe e é única. Ah, Odécio, mas isso faz todo sentido do mundo. Existem outras geometrias, pessoal, que não são a geometria euclidiana. São as, obviamente, chamadas de geometrias não euclidianas. Qual é a característica da geometria não euclidiana? São várias, inclusive. Elas não obedecem ao quinto postulado de Euclides. Ou seja, elas têm formas diferentes de paralelismo. Por exemplo, existe uma geometria que diz quase a mesma coisa desse quinto postulado, que é a geometria hiperbólica. A geometria hiperbólica diz o seguinte: legal, tu tem uma reta, tu tem um ponto fora. Tu pode traçar uma paralela? Pode. Só que essa paralela não é única. Existem várias formas de paralela. Então, a geometria hiperbólica, ela pega uma reta, pega um ponto fora, e em lugar de passar uma única reta, ela passa infinitas retas pelaquele ponto. Então, você imagina um negócio assim meio confuso, né? A geometria hiperbólica diz o seguinte, ó. Tá aqui a reta, tá aqui o ponto, e lá raias paralelas. Por incrível que pareça, em geometria hiperbólica, isso daqui que eu desenhei em verde, são retas paralelas à reta de baixo. Essas retas se cruzam no ponto P, porque todas estão passando por ele, obviamente, mas nunca vão encontrar essa reta aqui de baixo. Essa é a chamada geometria hiperbólica. Ela assume o paralelismo, ou seja, ela assume a existência do paralelismo, mas não aceita a unicidade do paralelismo. Euclides é um cara comportado. Euclides diz que existe a paralela e que, além do mais, ela é única. A geometria hiperbólica, que é dada por Poincaré,
Diz, ó, eu aceito que existam paralelas, mas não aceito que sejam únicas. Por que que Poincaré não aceita que é única? Porque Poincaré já entende que o espaço se curva. E como o espaço se curva, as retas também vão se curvar. E na curvatura das retas, elas podem sair fugindo da reta R. Quando uma reta vem e vai ver na reta R, ela foge para não encontrar. Aí elas nunca vão se cruzar, então o paralelismo fica garantido. Então essa daqui é a geometria hiperbólica. E existe outro tipo de geometria, que também é não euclidiana, que ela não aceita a existência do paralelismo. Como é a não existência do paralelismo? Ela diz, olha, me dá duas retas. Eu te garanto que elas sempre vão se cruzar. Ou seja, não existem retas paralelas. Nessa geometria, quaisquer dois objetos em um dado espaço sempre vão se cruzar. Aí podem se cruzar uma, duas, até mais vezes. Mas eles sempre se cruzarão. Essa geometria é justamente a geometria que tem no final desse curso, que nós chamamos de geometria projetiva. A geometria projetiva, ela nega completamente o quinto postulado de Euclides. Totalmente. Então ela diz, ó, não existe paralelismo. Dois objetos quaisquer sempre vão se cruzar. Sobre que justificativa? O espaço não é plano, o espaço é curvo. E quaisquer objetos que estejam contidos em espaços curvos também se curvarão. E isso ficou muito forte depois que o Einstein provou que o espaço é curvo. Depois que o Einstein veio com a teoria da relatividade e mostrou que a força gravitacional ela deforma o plano, aí pronto. Aí ninguém mais duvida que dois objetos se cruzam. E aí você pensa, poxa vida, como é que eu vou ver que retas paralelas se cruzam? Vocês já ouviram aquele parece até um meme, uma piada, mas que a partir de hoje vai fazer sentido na vida matemática de vocês. Vocês já viram aquela coisa que o pessoal falou que retas paralelas se encontram no infinito? Retas paralelas se cruzam no infinito? Que parece uma coisa poética, né, mais filosófica, né, que por mais que os caminhos das pessoas pareçam nunca se cruzar, em algum momento da eternidade elas se encontram, algo quase assim transcendental, né? É bonitinho, né? Basta, lógico, você não vai fazer isso com um trem perto, por favor. Mas fique de olho nos trilhos do trem e olhe para o horizonte. Os trilhos do trem são paralelos um ao outro. Todavia, quando você olha para o sentido do horizonte, ou seja, quando você imagina o prolongamento dessas retas para o infinito, a impressão que você tem é que o negócio vai se curvando e lá na frente vai se cruzar. Essa é a ideia da geometria projetiva. Quaisquer dois objetos, quando você olha o comportamento deles, aí isso vai doer. Para além do infinito, esses objetos necessariamente vão se cruzar. Então, essa é a ideia da geometria projetiva. Geometria projetiva diz que por mais que bem organizado seja o espaço, por mais que vasto e infinito ele seja, em algum momento do infinito, os dois objetos vão se cruzar. Que é o que acontece nos trilhos do trem. Ok? Então, geometria hiperbólica aceita a existência da paralela, mas diz que existem infinitas. Geometria projetiva não aceita a existência de paralelas. E a geometria euclidiana, que é a nossa, no caso é de vocês, porque eu sou não euclidiano, a geometria que eu estudo é não euclidiana, né? Hiperbólica, para ser mais exata, né? Riemanniana, para ser mais fiel. Então, a geometria euclidiana, a geometria projetiva, a geometria hiperbólica. Professor, quem é o dono aí da projetiva? Oi? O dono da projetiva? Euclidiana, Euclides. Hiperbólica, Henri Poincaré. A projetiva, a princípio, ela se dá pelo Hilbert. Poincaré. Fortíssimo esse cara.
Hilbert. E a euclidiana, Euclides, né? Esse cara é um pé no saco. Esse cara chegou um dia e disse, olha, toda a matemática do jeito que está, não está certo não. Vamos reorganizar tudo e botar ordem nessa bagunça. E o cara botou ordem em 7 séculos de matemática. E a matemática hoje, organizada do jeito que está, se deve a Hilbert. A Hilbert, a Gödel e a Krum. Eles reorganizaram toda a matemática. Quando esses caras reorganizaram a matemática e que eles foram ver, os ramos da matemática que nunca pensaram de se encontrar estavam começando a se encontrar. Aí, bomba, geometria analítica, geometria algébrica, aí apareceu a geometria esférica, aí chegou a topologia das superfícies, aí veio a geometria riemanniana. O negócio começou a ter tanta interseção que as áreas de álgebra e geometria que nunca imaginaram de se encontraram nos grupos de Lie. A topologia encontrou a análise e criou a topologia diferencial. E aí a matemática deu saltos exponenciais com a reorganização de Hilbert. Hilbert, tem um L aqui. Hilbert. Helder, Oba! se eu não me engano, eu tinha visto uma vez falar que o Lobachevsky não faz essa geometria hiperbólica, não? O Lobachevsky? Cara, o Lobachevsky, ele idealizou a geometria hiperbólica no sentido axiomático, mas foi o Poincaré que inseriu as funções hiperbólicas, o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico. Com isso, que ele conseguiu estruturar o final. Tanto que, se vocês olharem na internet, existe o que a gente chama de conjectura de Poincaré, que foi uma conjectura que só foi resolvida já esse século. Eu estava na UFC quando eu descobri que esse cara, que é o Gregory Pergamon, conhecido na comunidade científica como Grincha, ele parece um monge. Ele passou, tipo, 10 anos trancado, confinado, estudando a conjectura de Poincaré, né? E aí ele sempre estudava a conjectura de Poincaré em cima do Lobachevsky, pensando na axiomática da geometria. Ele nunca deixava que outra área tangenciasse o que ele queria. Aí um dia, como diz o popular, e com a licença da palavra, ele abriu as pernas e começou a fazer o tratamento da geometria hiperbólica como Poincaré fazia, utilizando o disco de Poincaré, que era justamente onde estava o grande problema da conjectura de Poincaré, era saber onde é que o disco dele conseguia se projetar de forma ortogonal sobre a superfície. Quando ele começou a usar as funções hiperbólicas dentro desse sentido, e usou a aplicação normal de Gauss, de geometria diferencial, ele derrotou o problema que já vinha de forma secular, desde o Lobachevsky, inclusive. Então, assim, o precursor da geometria hiperbólica é o Lobachevsky, que foi o cara que pensou, inclusive na axiomática da não existência da unicidade das setas paralelas. Todavia, o cara que amarrou a geometria e conseguiu aparar as arestas e tampar os buracos que o Lobachevsky não deixava tão claro foi Poincaré. Tanto que o livro que a gente vai usar na última parte do curso, que é um livrozinho até de 2 professores lá da UFC, o Plácido e o Abdenago, o Abdenago, inclusive, foi meu professor de geometria diferencial. Ele dá o tratamento dessa história e dá os créditos do final da geometria a Poincaré. Esse cara também ele inventava os problemas, não sabia resolver, e aí jogava nos outros. Era o Fermat todinho, era o Fermat da época dele. Entretanto, esse cara sabia o que falava, já o Fermat não sabia. É o Fermat, é o Fermat gourmet, o Fermat que sabe o que fala. Bom, então, com isso a gente fala do axioma das paralelas, né? Então, para Euclides, então para vocês, até pelo menos mais perto do final do curso, dado uma reta e um ponto fora dela, existe uma única paralela. Ok? Então, vamos fazer aqui, acho que os dois únicos problemas que dá para a gente fazer com esse paralelismo. Até porque as questões aqui são mais difíceis. Então, eis o coração da geometria euclidiana. Exercício. Se duas retas são paralelas, há uma terceira?
então também são paralelas entre si. Isso faz muito sentido, né, gente? O que eu acho bonito de geometria é que as coisas fazem muito sentido. Mas elas fazem tanto sentido que isso atrapalha na hora de resolver. Porque você é muito levado pela intuição. Intuição é um negócio muito bacana, mas às vezes em matemática, ó, você abstrair-se ao ponto de ver o óbvio e questionar, tem vezes que é complicado. Então, vamos pensar aqui. O que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo que eu tenho uma reta, R. Ela é paralela a T, que também é outra reta. Aí tu tem a S, que é paralela a T. Bom, então o que eu quero que você prove é o seguinte, ó. Quero provar que se a R é paralela a T e a T é paralela a S, então a R é paralela a S. Isso daqui no plano a gente já fez, não foi na aula passada? Se eu tenho uma paralela à outra e esta outra é paralela a uma terceira, então a primeira e a terceira também são paralelas entre si. Mas agora eu estou no espaço. E no espaço, você pode pensar que as retas podem ser reversas, né? Então, aí, por um lado, a intuição nos leva a crer e a confiar fortemente que esse resultado é verdadeiro, mas aí a gente tem que bem resolvê-lo. Então, vamos resolver, e aí na próxima aula a gente retoma. Ou então eu gravo alguma coisa da próxima aula para a gente fazer depois. Vamos lá. Então, vamos lá. O que a gente tem? A gente tem que R é paralelo a T. Isso implica, se eu tenho duas retas paralelas, isso significa que eu posso criar um plano com as duas. Então, vou criar um plano alfa, criado por R e T. Como T e S também são paralelas, como T e S também são paralelas, eu vou criar um outro plano, que é um plano beta, formado pela S e pela T. Tranquilo, gente? Eu não tenho nenhuma certeza sobre R e S. Eu tenho certeza sobre RT e sobre TS. Para RT, eu crio um plano. Para TS, eu crio outro. E observe que esse plano alfa e esse plano beta têm algo em comum. Tem uma reta T. Então, eu posso extrair daqui que T é a interseção do alfa com beta. Porque T tanto está no plano alfa como está no plano beta, então T é justamente a interseção. Ok? Odécio, será que existe outra interseção que não seja a T? A gente provou nos exercícios anteriores que quando dois planos se cruzam, eles se cruzam em uma única reta. Se eu estou dizendo que essa reta é a reta T, então ela é única. Não existe outra reta que esteja na interseção desses planos. Ok? Quando os planos se cruzam, eles se cruzam em uma reta e essa reta é única. Morreu. Ok? Então eu tenho dois planos. Então eu vou fazer o seguinte. Vou tentar desenhar aqui. Ó. Plano alfa, plano beta. É como se fosse o caderno aberto, né? E aí a espiral do caderno é como se fosse a reta de interseção. Então, a alfa, o plano alfa, ST, perdão, RT, né? O plano beta, o T e o S.
Ok? Ó. Essa é paralela a essa é paralela a essa, e esses dois planos têm essa interseção, que é essa reta T, a reta T de interseção. Aí agora o que eu vou fazer? Nessa reta aqui, ó, na reta S, eu vou tomar um ponto. Isso eu posso fazer. Eu posso tomar qualquer ponto que eu quiser, em qualquer reta que eu precisar. Aí o que acontece? Eu tenho um ponto P, e essa reta R não está com o ponto P, correto? Porque essa reta R está no plano alfa, e o plano alfa só encontra o plano beta na reta T. Como esse ponto P não está aqui na T, ele também não pode estar nesse plano aqui. Então, esse ponto P, ele não pertence ao plano alfa. Isso significa que o ponto P também não pertence à reta R. Porque a reta R está inteira no alfa. Então, qualquer coisa que não esteja no alfa, não está na R. Beleza? Se um ponto não está no plano, não está em nenhuma reta que esteja. Então, eu acabei de ter um sistema legal, porque eu tenho um sistema que tem uma reta, que é a reta R, e um ponto fora dela. O que eu posso criar com uma reta e com um ponto fora dela? Pelo postulado da determinação. Um plano, né? Um plano. Então, posso criar aqui um terceiro plano. Vou chamar aqui um terceiro plano, que é um plano gama, que vai ser formado pela reta R e pelo ponto P. Ele é mais ou menos um cara assim, ó. Certo? Ele é um cara mais ou menos assim. E aí eu vou fazer uma construção da seguinte forma. Eu tenho o plano alfa, tenho o plano gama, e se eu tenho alfa e gama, como esses dois planos, eles não são paralelos, por que alfa e gama não são paralelos? Porque gama tem R, alfa tem R. Então, quando eu pego o alfa em interseção com gama, eles têm a reta R em comum. Portanto, eles não são paralelos entre si. Ok? Eles não são paralelos entre si. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte. Quais são os sistemas de equações que eu tenho aqui? Eu tenho que o beta e o gama se encontram em determinada reta, o beta e o gama se encontram na S. Então, beta interseção com gama é S. Eu tenho que o alfa interseção com gama, o alfa interseção com gama é a R. E eu tenho que o alfa interseção com beta é a T. Então, aquelas três retas do problema, eu idealizei cada uma delas como sendo uma interseção de plano. Beta com gama dá S, alfa com gama dá R, alfa com beta dá T. Agora, o que eu tenho que provar? Eu tenho que provar que a R e a S são paralelas, ou seja, que elas não têm nenhum ponto em comum. Então, eu tenho que provar que R e S têm interseção vazia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular, a grosso modo, R interseção com S. Quem é a R? A R
é alfa interseção com gama. Então, alfa interseção com gama, essa é a R, interseção, que é o que tem aqui, com S. Agora, quem é S? S é beta interseção com gama. Vai ser beta interseção com gama. Então, deu isso daqui. E aí, lá vamos nós para a linguagem dos conjuntos. Como é que eu faço? Interseção, interseção de interseção. Vocês lembram isso daqui? Que advém lá do diagrama de Venn? Lá na teoria dos conjuntos? Como é que a gente aplica a propriedade distributiva da interseção de conjuntos? Por mais que esses caras sejam planos, a grosso modo, planos são conjuntos de pontos. E se são conjuntos de pontos, eu posso usar a propriedade de conjunto sobre eles. Então, posso aqui aplicar a distributiva da interseção. Então, como é que a gente aplica isso? Ó? Alfa interseção com gama, interseção com beta, vai dar isso daqui. Alfa interseção gama, interseção beta. Ficaria alfa interseção gama, interseção beta. Ficaria alfa interseção gama, interseção beta. Interseção. E agora eu tenho alfa interseção gama, interseção gama. Então, isso daqui seria alfa interseção gama, interseção gama. Agora você tem, ó, alfa, ó, aqui. Vou fazer logo esse parêntese. Quem é gama interseção gama? Gama interseção gama é o próprio gama, né? Que quando você faz a interseção de um conjunto com ele mesmo, é ele. Então, esse camaradinho aqui, ó, gama interseção gama, dá o próprio gama. Então, ficaria alfa interseção gama. E alfa interseção gama, pelo que a gente viu aqui em cima, é a R. Então, esse segundo parêntese é a R. Agora, quem é alfa interseção gama, interseção beta? Ou seja, o que é que essas três retas, aliás, esses três planos têm em comum? É aqui a grande sacada que vai matar o problema, gente. Porque, ó, se alfa, beta e gama tiverem alguma coisa em comum, algum ponto em comum, esse ponto vai estar simultaneamente na R, na S e na T. Se isso acontecer, você vai ter um absurdo. Porque a R e a T são paralelas, então não podem ter pontos em comum. A T e a S também são paralelas, então não podem ter ponto em comum. Então, supor que esses três planos têm alguma coisa em comum, significa supor que alguma das retas vai ter pontos em comum. Isso é um absurdo, porque a T não pode ter pontos em comum com a R, por serem paralelas, e a T não pode ter retas, não podem ter pontos em comum com a S, porque também são paralelas. Significa que nenhum ponto de alfa pode estar ao mesmo tempo em gama e em beta, nenhum ponto de gama pode estar em alfa e em beta, e nenhum ponto de beta pode estar em alfa e em gama. Ou seja, nenhum ponto pode estar simultaneamente nos três planos. Se nenhum ponto pode estar simultaneamente nos três, significa que a interseção deles tem que dar vazia. Beleza? E quem é vazio interseção com R? A interseção do vazio com qualquer coisa dá sempre vazia, né? Porque a única coisa que o vazio tem em comum com os outros é o próprio vazio. O que eu concluí com tudo isso daqui? Que R interseção com S é vazio. E como duas retas, no caso essas retas aí não são reversas, né? Pelo que a gente viu. Por que R e S não são reversas? Porque existe um plano que é formado por elas, né? Bem aqui no começo. Existe um plano formado por R e S.
Então, essas retas são coplanares. Elas são coplanares e não se cruzam. Retas coplanares que não se cruzam são sempre paralelas. Que era o que você queria provar, que RS são paralelas. Beleza? Então, a grande sacada aqui, e o que torna esse problema, o que nós chamamos de problema da extensão do postulado. Por que é um problema de extensão de postulado? Porque o postulado fala uma reta, um ponto. O que esse problema fala? Uma reta, uma reta. E a extensão natural do ponto é uma reta. Então, esse problema, também conhecido como problema da extensão do postulado de Euclides, ele diz que se tu tem uma reta no espaço, uma reta paralela à outra, e essa é paralela a uma terceira, a primeira e a terceira também devem ser paralelas uma à outra. E como eu estou no espaço, a única forma de fazer garantias do espaço é fazer garantias sobre os planos. Por isso que eu tive que, estrategicamente, fazer com que cada reta se tornasse a interseção de planos. Porque aí eu conseguia cobrir o espaço na sua totalidade. Ok? Confesso para vocês que talvez esse tenha sido o problema mais difícil que a gente fez nessas duas primeiras aulas, né? Porque a gente usa muito de criatividade, muito de determinismo e tira do bolso uma sacada de teoria dos conjuntos. Dúvida, gente, nessa construção? Depois de feita, pelo menos? Vou ter que revisitar de novo o vídeo, professor, ficar vendo mais algumas vezes para poder entender melhor. Deu para entender no contexto geral, mas para fixar, acredito que vou ter que revisitar a gravação novamente. Uhum. E aí vocês vão redigindo de forma mais detalhada a solução, né? Seja escrevendo essa série de detalhes que eu só verbalizo, porque aí depois ela fica bem amarradinha. Mas esse problema, se vocês não entenderem da primeira vez, não se martirizem, ele não é um problema fácil. Não é um problema fácil, mas é um problema necessário para terminar o caráter bem determinístico da geometria euclidiana. Né? Se esse é o coração da geometria euclidiana e é onde todo mundo bate, para a geometria euclidiana não cair e ser extinta, como muitas outras geometrias já foram extintas, né? Você bateu tanto nelas que chegou um momento que você viu que elas são obsoletas. E geometrias, pessoal, tem muitas. Um dia desse, há uns 20 anos atrás, criou-se uma geometria chamada de geometria de Poisson, que se escreve Poisson, com 2 S, ok? É uma geometria que foi criada para resolver problemas de física, para vocês terem ideia, ok? Então, geometrias existem muitas. Na graduação, basicamente, vocês vão estudar as euclidianas, que são a plana, a analítica e a espacial, tópicos de projetiva, que é o que vocês vão ver, nem vão estudar toda a projetiva, vamos estudar apenas alguns tópicos. E aí, se vocês forem fazer como opcional, existe a geometria diferencial, que ela também é euclidiana, mas ela é uma geometria que depende muito do cálculo. Então, se usa muito derivada, muito integral, se fala muita coisa sobre muita coisa, mas é uma geometria boa, para quem gosta de geometria, ok? Então, pessoal, a gente fica por aqui hoje. Alguma dúvida? Pois não. A projetiva, ela está incluída dentro dessa disciplina, da espacial, né? Porque tinha uma que era geometria espacial e projetiva, se eu não me engano, ou o senhor está, nesse semestre vai ser só espacial mesmo e vai ter uma disciplina só de projetiva? Na nova grade que a gente está tentando desenhar, mas que só vai ser válida daqui a um ano e pouco, projetiva vai ser uma disciplina separada, ela vai ser optativa. E essa disciplina, ela vai ser somente geometria espacial. Mas, a rigor, a gente talvez, dependendo do tempo, eu ainda dei umas ideias de projetiva para vocês. Entendi. Mas, a princípio, é para ser só espacial. As obrigatórias vão ser plana, analítica e espacial. E aí, as optativas serão diferencial, projetiva, e eu estou propondo uma nova geometria chamada geometria não euclidiana, em que eu falaria sobre geometria hiperbólica e geometria esférica, que também é uma geometria muito bonita. Mas, a princípio, o coração dessa é espacial. Beleza?
Tranquilo, professor, obrigado. Pronto, pois, Wellington, encerra aí a gravação.